Vamos lá, meus caros, vamos dar continuidade aí ao governo de Floriano Peixoto, né? E agora temos que falar de duas revoltas, a segunda revolta da Armada e a Revolução Federalista. Vamos lá, para a gente poder agilizar. A Revolução Federalista ela vai ocorrer de 1893 a 1895. Como vocês podem perceber, ela vai ultrapassar ali 1894. Então, ultrapassa o governo de Floriano Peixoto. Qual que é o local que ela ocorre? É no Rio Grande do Sul. E por que ela ocorre? Qual que é a situação? Qual é o motivo ali e quem são os lados? O motivo está ligado à política ali do governo federal, baseada na política industrial, em que o dinheiro que fosse pego com o governo federal deveria ser gasto na indústria. Essa política ela era apoiada pelo governador do Rio Grande do Sul, o senhor Júlio de Castilhos, que fazia parte do Partido Republicano Rio-Grandense, né? Os castelistas, assim chamados, eram apelidados de pica-paus, porque os membros do governo, que eram militares, eles usavam uma vestimenta com os listras ali, né, em alguns traços, branco e vermelho, e um chapéu pontudo com uma pena, o que fazia uma referência a uma ave no Rio Grande do Sul, ali daquele local, que recebeu o nome de Pica-Pau Mas do Sul. Então, por isso, pica-paus ali. Eles eram defensores da República Positivista, alinhados com Floriano Peixoto. Então, meus caros, havia toda uma situação da questão aqui dos militares, do projeto positivista. Lembra lá da frase, ordem e progresso, a questão da República e indústria. Por outro lado, o Partido Federalista, que era a oposição, em que o seu líder, Gaspar Silveira Martins, eles eram chamados de margaratos. Por que eles eram chamados de margaratos? Porque nessa época, na região em que nós conhecemos como Uruguai, houve ali a figura de exilados, pessoas que saíram da Espanha e se instalaram numa província ali, né? E essas pessoas receberam ali o apelido de margaratos, já que a pessoa que conduziu eles ali era uma pessoa da nobreza espanhola e que veio meio fugida numa situação dessa forma. E aí a galera aqui dos pica-paus resolveram apelidar o Gaspar Silveira Martins e o seu grupo ali que estava ao seu lado de margaratos, para dar a noção que a oposição em que eles faziam ao governo do Rio Grande do Sul estava significado que eles não eram brasileiros, mas que eles eram de outro lugar e que eles tinham influência, né, e ligações com essa população que saiu da Espanha fugida e veio para o Uruguai, estava refugiada, escondida no Uruguai ali. Então é essa referência, né? No caso Margaratos, porque a nobre que trouxe esse pessoal tinha o sobrenome de Marguerita, entendeu? Então Marguerita, eles colocaram Margaratos, como se fosse influenciados ou relações com estrangeiras, coisas debulosas, coisas mal feitas. É isso que eles queriam passar ali, né? Então, é aquele apelido que você quer descaracterizar, falar mal do outro. E eles defendiam ali a maior autonomia ao poder legislativo, em que o poder legislativo tivesse maior força, maior autonomia nas suas decisões. Porque eles falavam que essa política industrial do governo, ela não seria um bom negócio, já que a questão ali do Rio Grande do Sul era que a maioria das pessoas atuavam no setor agrícola. E tendo maior autonomia de decisão do poder legislativo, aqui, eles poderiam tomar decisões favoráveis ao povo, já que o legislativo é ali mais próximo do povo. Seria dizer que ali o governo do estado estaria mais ligado às elites e a elite ali do governo federal. E que no caso aqui, o governo de Júlio de Castilhos, ele seria uma oposição à figura do povo. Vê como é que os caras tentam manipular o discurso aqui.
Por outro lado, eles defendiam uma maior descentralização política nos estados, em que os estados pudessem definir aonde que eles fossem gastar o dinheiro que eles recebem do governo federal. A definição tinha que ser deles, não do governo. E se alegava que a medida do governo ela era extremamente impositiva. Desta forma também, se diziam que o governo de Floriano Peixoto não era legítimo, utilizando-se ali o artigo 42 da Constituição Federal, que não era só usado pela galera do Rio Grande do Sul, mas por latifundiários paulistas, mineiros, fluminenses, que alegavam que o Brasil deveria tomar uma postura independente com relação ao uso do dinheiro público em cada um dos estados brasileiros e não seguir uma política industrial aí. Bom, os motivos para a revolta, né? A política industrial do governo, conforme eu já mencionei com vocês, e a aproximação de Júlio de Castilhos com Floriano Peixoto. São esses os dois pontos essenciais. Porém, quando estoura a revolta no Rio Grande do Sul, e ali você tem toda a situação da organização, Floriano Peixoto mandando tropas para a região, estoura uma outra revolta no Rio de Janeiro, que é a segunda revolta da Armada em 1893. A Armada é conhecido como a Marinha. Ficou claro, gente? A Marinha é conhecida como Armada. Professor, quando foi a primeira revolta? A primeira revolta é da Armada, o almirante Custódio de Melo, juntamente com Floriano Peixoto, é aquela que vai levar ali, no caso, né, a saída do Marechal Deodoro da Fonseca, a renúncia dele, quando é anunciado, ó, os canhões da Marinha estão apontados para o Palácio da Guanabara. Não há condições do senhor governar e o exército está nas ruas. A Armada é a Marinha. A Marinha ali está voltada para cá. Então foi quando ele renunciou. Outro ponto ali, a Marinha solicita poder político ao governo. Essa questão já vinha ocorrendo desde a entrada ali naquele momento de Floriano Peixoto. A grande questão é que ele não convocou as eleições e foi persistindo ali. O que ocorre? A Marinha em oposição ao governo também, pois ela não conseguia a participação política, e aí eles ficavam reclamando que nós tínhamos um governo nas mãos do exército brasileiro, né? Que só o exército governava, só o exército queria saber da política. Eles vão alegar também o artigo 42 da Constituição Federal de 1891. E o que vai ocorrer? O almirante Custódio de Melo ameaçou bombardear o Rio de Janeiro se não houvesse a renúncia imediata de Floriano Peixoto. Sabe o que vai acontecer? Floriano Peixoto disse não renuncio. Não renuncio. E de fato, o almirante Custódio de Melo ali bombardeou. Ele bombardeou o Rio de Janeiro, situação que foi vencedora. E nesse momento, há um fato interessante. Os latifundiários de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, estavam apoiando o almirante Custódio de Melo. A partir do momento que ele bombardeou o Rio, os caras, não, opa, aí não. Então você apoia a ameaçinha, a hora que o bicho pega aí, você não que está correndo? Ah, gente, que medinho, né? E que medo que os latifundiários tinham, a elite brasileira do Brasil entrar numa revolta e aí os populares acabarem exigindo direitos sociais e políticos imediatamente. Os latifundiários agiram, apoiando intrinsecamente ali Floriano Peixoto, para que não se possa ter uma revolta no Brasil e atrapalhar os negócios econômicos de latifundiários de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E nesse apoio, o almirante Custódio de Melo pegou todos os navios da Marinha que estavam na Baía de Guanabara e conduziu todos eles para ali, para a região do Sul, apoiando os federalistas. Que desespero! O Brasil perdeu sua Marinha. Gente, olha, o Brasil, 1889 foi proclamada a República, 1893, o Brasil não tem marinha. Como é que pode? Sabe, são coisas que ocorrem no mundo ali que a gente tem que fazer piada, não tem como, cara. O que acontece? O governo brasileiro, desesperado,
Floriano Peixoto ali tinha o conhecimento de um indivíduo que era o embaixador dos Estados Unidos no Peru, Charles Flint. Quem que é esse cara? Esse cara arrumava dinheiro para todo mundo na América do Sul, de jeitos e maneiras lícitas e ilícitas. O Brasil precisava aí de uma nova marinha. E o que foi feito? Chamaram Charles Flint ao Brasil. Quando ele veio ao Brasil, e ali ele era embaixador, tal, malandrão, papapá, eu arrumo, não sei o que tem, vai. O Brasil, nesse momento, não tinha moral nenhuma para pedir empréstimo, pois a saída de Dom Pedro II, ela foi resultado de um golpe. Sem participação popular, o povo não participou, é uma situação do Tratado das Elites. E qual foi a situação? Charles Flint, na Inglaterra, conseguiu ali um grande empréstimo para aí comprar navios militares, para ali montar essa esquadra de navios. A grande questão é que você, desde aquela época, você não pode comprar assim produtos militares de uso exclusivo do Exército e da Marinha, porque você nem consegue comprar isso. Sabe, isso é muito difícil, precisa de autorização de governo e tal. Mas de uma forma clandestina, Charles Flint conseguiu comprar navios aposentados da Inglaterra, da Suécia e dos Estados Unidos. A grande questão é como conduzir esses navios até a Baía de Guanabara, até o Brasil. Bom, ali de uma situação ilícita, pagando propina a um almirante da Marinha norte-americana que libertou alguns prisioneiros da Marinha norte-americana, marinheiros, e esses embarcaram nesses navios das suas localidades e trouxeram esses navios ao Brasil. A propaganda do Brasil foi o seguinte: o Brasil compra uma grande esquadra de navios, navios modernos da Inglaterra, da Suécia, dos Estados Unidos, muito forte, extremamente, aquela coisa toda, aquela propaganda. E o almirante Custódio de Melo lá no sul, na boa, na dele, apoiando, dando os tiros contra ali o Partido Republicano Rio-Grandense, contra as tropas do Rio Grande do Sul. Aonde que ele ficou se localizado? Na região de Desterro. Desterro. É aqui aonde que estavam as tropas, né, ali do almirante Custódio de Melo, em Santa Catarina. Bom, aqui nesse momento, né, quando chega ao Brasil, chega a tropa de navios aposentados. Por que esquadra de papelão? Porque o papelão da água ele afunda, né? Olhou, já era. Porém, essa esquadra, chamada de esquadra de papelão, que os navios eram aposentados, não prestava. Meu amigo, chegou no porto de Salvador, primeiro lugar que eles pararam, foram fazer um teste, pegaram, armaram o canhão, deram um tiro, o canhão voltou e matou o marinheiro. Segundo, foram também ali da área da situação testar um canhão. O canhão pegou, a hora de fazer o teste, ele virou para baixo e afundou o navio junto com os marinheiros tudo. Aí falaram, gente, não vamos testar nada, vamos para o Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro ali, você teve uma ação de alguns marinheiros que estavam em terra, que apoiaram Floriano Peixoto contra o almirante Custódio de Melo. Os caras chegaram, nós vamos subir no navio, nós vamos comandar o navio aí. Nós estamos aqui agora, chegou a parada, irmãos norte-americanos, não. Sabe o que aconteceu? Ultimate Fight Brasil, Brasil e Estados Unidos, quebra-pau no meio dos navios. Até que teve alguém que deu um tapa na mesa e falou, igual irmãozinho, metade um, metade o outro. Olha que situação, gente. Olha que situação. Isso não é brincadeira, gente. Eu estou fazendo piada, mas isso aqui foi sério. A propaganda foi tão grande, executada pelo governo brasileiro, pelos mecanismos de mídia, que o almirante Custódio de Melo, quando viu as tropas da esquadra de papelão chegando ali, ele pegou e fez o quê? Hasteou bandeira branca e se rendeu, sem dar ao menos um tiro. Se tivesse dado um tiro, tinha afundado os navios que estavam lá. E aí, quando ele fica sabendo, ele fica puto da vida. Todos ali foram presos, levados para o Rio de Janeiro, e o Brasil retoma a sua marinha. A esquadra de papelão foi afundada no Rio de Janeiro, pois não fazia efeito nenhum você ficar com navios ali tão velhos. E o Brasil acumulou mais uma dívida ali para o seu bolso, né? Bom,
O fim da revolta federalista, quando ela vai ocorrer? Em 1895, através ali de acordos e negociações feitas entre o presidente atual, Prudente de Moraes, para a época, 1895, e também entre os revoltosos. De fato, os ganhadores dessa revolta aí acabou sendo o Partido Republicano Rio-Grandense, mas ali as penalizações aos derrotados foram as mínimas possíveis, foi dados aí através do acordo selado à paz. Para que vocês possam ter uma informação já para as nossas próximas aulas, uma das pessoas que lutou nessa revolta aqui foi o pai do Getúlio Vargas, que fazia parte do Partido Republicano Rio-Grandense ali. De certa forma, você vai até perceber uma questão interessante. Getúlio Vargas, quando chega lá na frente, defensor da industrialização no Brasil, ele já tem uma referência, né? O Partido Republicano Rio-Grandense defendia a industrialização. Percebe-se aqui? Esse é um fato importantíssimo. A influência para a industrialização e para o projeto positivista, ela vai existir depois com Getúlio Vargas. Até mais, um beijo a todos.